Galerinha, eu sou a professora Ana Paula e eu criei esse canal pra gente falar sobre química. Se inscreve aqui embaixo, deixa suas sugestões, dúvidas e curiosidades. Dá um joinha e vem química comigo. Olá, turminha! Hoje nós vamos falar sobre ligação iônica. É a segunda aula sobre as ligações químicas. Ainda teremos mais uma aula, que são as ligações covalentes. A ligação iônica, ela ocorre entre íons. Os íons positivos são chamados de cátions e os íons negativos são chamados de ânions. E ela é caracterizada pela existência de força de atração eletrostática entre os íons. A ligação iônica, ela ocorre com transferência de elétrons. Essa transferência de elétrons, ela ocorre de um metal para um ametal. Então, os metais, eles têm tendência a perder elétrons. Os ametais têm tendência a ganhar elétrons. Um átomo ganha e o outro perde elétrons para obter o octeto. A ligação iônica, ela é a força que mantém os íons unidos, depois que um átomo cede definitivamente um, dois ou mais elétrons para um outro átomo. A ligação iônica é chamada também de ligação eletrovalente. As ligações iônicas, elas vão formar substâncias neutras, pois as cargas positiva e negativa, elas se anulam. Para representar as ligações iônicas, eu vou utilizar a representação de Lewis para a formação do cloreto de sódio. Então, eu tenho sódio, que tem um elétron na sua camada de valência, pertence à família 1A. Cloro, que tem 7 elétrons na camada de valência e pertence à família 7A, família dos halogênios. Um elétron na camada de valência, 7 elétrons na camada de valência, conforme eu já tinha falado. O sódio, então, ele transfere um elétron para o cloro, porque ele tem tendência de perder elétrons. E o cloro tem tendência de ganhar um elétron. Assim, eles formam uma ligação iônica, eles ficam estáveis. E aí eu vou formar um composto iônico, que vai ser representado pelo cloreto, que é o Cl-, o cloro que ganhou um elétron, e o sódio que perdeu um elétron e ficou com carga positiva. O que mantém esse composto unido são as forças eletrostáticas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades dos compostos iônicos. Os compostos iônicos no estado sólido, eles não conduzem corrente elétrica. Mas quando eles estão fundidos ou em solução aquosa, aí sim eles vão conduzir corrente elétrica. Ao acontecer o processo de fusão ou a solvatação, os íons eles se separam, permitindo a passagem da corrente elétrica. Eles são sólidos, os compostos iônicos eles são sólidos à temperatura ambiente, ou seja, a temperatura de 25 graus Celsius a 1 atmosfera. Eles possuem altas temperaturas de fusão e ebulição, porque para romper as ligações iônicas é necessário adicionar muita energia, e é por isso que essas temperaturas são altas, e eles são solúveis em água. A fórmula geral de um composto iônico, ela ocorre da seguinte maneira. Então, eu tenho C, que vai representar o átomo neutro, que vai perder um elétron e vai se transformar em cátion. O cátion, então, ele perde elétrons. Essa carga positiva, ela se deve ao fato de que ele era um átomo neutro, então o número de prótons era igual ao número de elétrons. E aí, quando ele perde elétrons, ele vai passar a ter mais prótons do que elétrons. Então, o positivo indica que ele tem mais prótons, que são positivos, e o X, a quantidade de prótons que ele tem a mais que o número de elétrons. A fórmula iônica representa a menor proporção do retículo cristalino, isso é importante. O A representa o átomo neutro. Após ele ganhar elétrons, ele vai se transformar num ânion. A carga negativa do ânion indica que ele tem mais elétrons do que prótons. E o Y indica a quantidade de elétrons que ele tem a mais.
composto iônico, ele é formado pela regra do escorrega e senta, do cai-cai, do X da Xuxa, como você quiser. O que vai acontecer? O X, que é a carga do cátion, ele vai ser o índice do ânion. Então, ele cai para o índice do ânion. E o Y, que é a carga do ânion, ele vai ser o índice do cátion. As substâncias iônicas, elas não são moléculas, então não chamem as substâncias iônicas de moléculas. Eles são aglomerados iônicos. Como que eu vou nomear, como é a nomenclatura dos compostos iônicos? Então, aqui, C é o cátion, Y é o índice do cátion, A é o ânion, X é o índice do ânion. Para nomear os compostos iônicos, eu vou proceder de forma inversa. O nome do cátion e do ânion nós podemos obter em tabelas, em livros de química, na internet. Então, agora é sua vez, a gente vai fazer 2 exemplos. O cátion, sódio, vai formar uma ligação com o hipoclorito, que é o ClO-. Então, a carga do sódio é 1+, a carga do hipoclorito é 1-, cátion e ânion. Vou realizar a regra do cai-cai. Então, o 1 do sódio cai para o índice do hipoclorito e o 1 do hipoclorito, da carga do hipoclorito, cai para o índice do sódio. Então, ele vai se transformar no NaClO. Aí, eu vou nomear esse composto iônico. O nome dele vai ser o nome do ânion, hipoclorito, D, mais o nome do cátion, que é o sódio. O hipoclorito de sódio é o princípio ativo da água sanitária. Um outro exemplo é o cátion ferro, que tem carga variável. O ferro ele pode ter carga 2+ ou 3+. No caso aqui, a gente vai trabalhar com ferro 3+. E o ânion sulfato, que é o SO4 2-. Então, a carga do sulfato é 2-. Vou utilizar a regra do cai-cai. Então, o 3 vai se transformar em índice do sulfato. Então, eu tenho 3 sulfatos. E o 2 vai se transformar em índice do ferro. Tenho 2 ferros. Só uma coisa. Eu não falei para vocês que a carga do composto iônico, ela era nula. Então, ele não tinha carga. Observa aqui, ó. O ferro, ele tem carga 3+. 3+ vezes 2, porque eu tenho 2 ferros que formam o sulfato de ferro, então eu vou ter carga 6 positivo. Essa carga 6+, ela vai anular a carga 6 negativo, que vai vir do 2-, que é a carga do ânion, vezes 3. 2- vezes 3, 6-. 6+ com 6-, carga nula. O nome desse composto vai ser, então, o nome do ânion, que é o sulfato, D, e o nome do cátion. Como esse cátion ele tem carga variável, então eu tenho que colocar aqui a carga desse ferro. No caso, ferro 3. Se fosse 2+, seria ferro 2. Uma outra forma, uma outra nomenclatura para os compostos iônicos seria utilizar a terminação ico ou oso. A terminação ico é utilizada para maior carga desse cátion com NOx variável. E a terminação oso, ela é utilizada para menor carga desse cátion com NOx variável. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Inscrevam-se no meu canal e vem químicar comigo.